Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui estamos, conectados na fé. Você anda muito preocupado? Como é que estão as preocupações da vida? Você tem pensado muito no futuro, o que vai comer, o que vai beber? Você tem se preocupado com isso? Se sim, preste atenção no Evangelho de hoje, porque Jesus vai dar uma lição muito interessante para nós. No Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 24 a 34. Por isso que eu peço para que você fique aqui, para escutar a palavra de Deus, abrir o teu coração e deixar com que a graça e o amor de Deus providencie tudo na nossa vida, porque Ele é amor e Ele sabe das nossas necessidades. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos Conectados. Por esse canal aqui estamos para levar a palavra de Deus. E eu te convido para que você participe conosco, deixando aí o seu joinha, também um comentário, participando, compartilhando e, é claro, pedindo as tuas orações. Que Deus te abençoe. Vamos então ouvir o Evangelho juntos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse evangelho que escutamos é realmente um chacoalhão em nós, né? Esse traz uma realidade extremamente concreta para que nós possamos pensar sobre tudo aquilo que o nosso Senhor falou para nós agora no evangelho de hoje. Ele começa dizendo algo extremamente importante. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Essas duas realidades Jesus equipara, colocando no mesmo nível para dizer o seguinte, que nós também podemos colocar o dinheiro no mesmo patamar que Deus. O Deus dinheiro pode atrapalhar a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso agradecimento ao Deus verdadeiro. Então, por isso que o Deus dinheiro é muito perigoso. Por isso que eu te pergunto, como que você tem lidado também com o teu dinheiro? Com as tuas finanças, porque isso também é importante, nós devemos aprender a mexer com o dinheiro. E aqui o nosso Senhor está dizendo para nós isso, porque Ele equipara essas duas realidades, porque sim, o dinheiro pode ultrapassar o limite e sobrepor a realidade de Deus. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado, e é isso que a gente vê. O nosso mundo de hoje é só dinheiro, 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 dinheiro. É isso que nós acabamos de escutar do nosso Senhor. E é por isso então que depois Jesus vai colocando essas palavras para que a gente tome muito cuidado e se preocupe com aquilo que é mais importante.
com a nossa salvação, por exemplo. Preocupar-se com isso é o mais importante. É claro, né? Você deve estar pensando assim, ai padre, então agora eu vou ficar aqui parado, não vou fazer mais nada e vai cair tudo do céu. Claro que não é assim. Acreditar-se na providência divina é uma coisa. O que está por trás desse evangelho aqui, Jesus está dizendo para nós assim, olha, confie em Deus. E é isso que ele está dizendo, porque ele vai providenciar tudo aquilo que nós necessitamos. E aí ele diz assim, olha, no entanto, vosso Pai que está nos céus alimenta, né, até os pássaros. Será que nós não valemos mais do que os pássaros? E depois ele diz, né, com todas as letras, dizendo para nós confiarmos na graça de Deus, porque ele sabe daquilo que nós necessitamos. E é interessante porque Jesus vai colocando isso de uma clareza gigantesca para todos nós, para que nós acreditemos mais na providência divina, confiemos mais em Deus, deixemos com que Deus realmente providencie aquilo que é necessário para todos nós. E aí ele diz, né, essa frase me chama muito a atenção, colocando para nós assim, se Deus veste assim a erva do campo, né, falando dos lírios, que hoje existe e amanhã é queimada, não fará muito mais por vós? Aí vem um complemento, gente de pouca fé, dizendo para que nós acreditemos mais em Jesus, mais em Deus, confiemos mais nele, aumentemos a nossa fé que Deus vai sempre providenciar o necessário para todos nós. E aí ele dizendo, né? Portanto, não vos preocupeis, Jesus diz para nós, não vos preocupeis, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, aonde vamos morar. Tudo isso são preocupações, é claro, são importantes, mas não exageradas como muitas vezes nós fazemos. Por isso que Jesus nos alerta para que nós deixemos com que a nossa vida seja moldada por Deus, pela providência divina. E é tão bonito quando nós percebemos essas ações de Deus na nossa realidade, que traz para nós aquilo que nós necessitamos na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Não acumular riquezas, né? Como nosso Senhor fala várias vezes para nós também nos outros evangelhos, porque a riqueza corrói o coração, a riqueza faz com que Deus não esteja dentro do nosso coração. Por isso que, meus irmãos, que o próprio Jesus Cristo está dizendo isso para nós, para que nós deixemos com que a graça dele aconteça mais na nossa vida. E para terminar então a nossa conversa, olha o que Jesus também diz lá no finalzinho, né? Ele diz assim, para que nós busquemos sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Até cantamos isso, né? Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. Colocar Deus sempre em primeiro lugar, em primeiro plano, deixando com que Deus faça mover as coisas para que nós possamos ter forças para trabalhar, para conseguir sim as nossas coisas. Se nós buscamos Deus em primeiro lugar, tudo nos será acrescentado. E aí ele diz, né, para que a gente termine a nossa conversa de hoje, dizendo que nós devemos nos preocupar já apenas com aquilo que é mais importante, que é a nossa salvação. E aí ele diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terão as suas preocupações. E é verdade, a gente tem que se preocupar com o dia de hoje. Por isso, ele diz, né, cada dia, para cada momento, para cada situação, bastam os seus próprios problemas. Coisa bonita, né? O Evangelho de hoje nos traz uma lição maravilhosa para a nossa vida. Por isso que eu peço para você, confie mais em Deus, deixe com que o nosso Senhor realmente haja mais na sua vida, para que assim nós possamos crer mais nele e deixar com que ele realmente conduza a cada um de nós. Por isso, meus irmãos, busquemos em primeiro lugar o reino dos céus, não coloquemos o dinheiro acima de Deus, deixemos a providência divina alcançar o nosso coração e aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, para o nosso dia a dia. Que Deus os abençoe e eu espero que o Evangelho de hoje te ajude a também a refletir sobre isso, sobre a importância que Deus tem na nossa realidade, esse Deus que é providente, esse Deus que sempre providencia aquilo que nós mais necessitamos. Muito obrigado pela tua participação, que Deus te abençoe, é uma alegria estarmos juntos todos os dias por esse canal e aqui nós vamos crescendo na fé. E eu te peço apenas uma coisa, que você nos ajude compartilhando esse vídeo para chegarmos a mais corações e assim também essa palavra que escutamos hoje possa tocar nos corações e mais gente
possa escutar essas pregações nossas aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. E vamos então receber a bênção sobre nós, sobre as nossas famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.